Tem muita gente que usa esses medicamentos, né? Eu vejo muita gente que usa esomeprazol, omeprazol por anos, né? O que que você tem a dizer sobre isso que é importante para as pessoas ficarem em alerta? Então, tem muito terrorismo com relação a isso, tá? Você dá um Google lá, omeprazol causa câncer? Meu Deus, causa câncer. Causa tudo que você possa imaginar, né? Uhum. Demência, enfim. Esse paciente já chega, eu passo uma semana, não quer tomar. Meu Deus. Mas existe a sua indicação, é uma medicação muito segura, uma Uhum. medicação excelente para o tratamento, né, de qualquer inflamação ali da mucosa, do estômago, do esôfago. Ela recupera a mucosa. Alguns pacientes que fazem uso crônico dessa medicação, às vezes é difícil tirar. Às vezes ele precisa do uso crônico, porque ele toma remédios como o AS. O AS é um anti-inflamatório, ele é ácido, ácido acetil salicílico. Ele precisa do AS. O AS vai agredir a mucosa. E o que vai proteger a mucosa? Porque o AS pode levar a úlcera, Sim. pode machucar, pode sangrar, pode perfurar. Então, o paciente que já teve uma úlcera por uso de AS, dificilmente a gente vai conseguir tirar esse omeprazol dele. Mas tem as suas indicações. Usar só porque, eu tenho uma dor de vez em quando. Tem gente que nem toma de forma correta, né? Tem a forma correta, o tempo correto e a indicação. Tem paciente que vai precisar por um mês, tem paciente que vai tomar por 2 meses, tem paciente que vai ficar 10 anos com a medicação e a gente não consegue tirar. Mas Entendi. acho que tem que ser supervisionado, tem que ter um médico que acompanhe. Lógico que tem também consequências, mas aí é risco-benefício. Em relação ao pH, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a relação do pH e a absorção de vitamina B12. O pH, na verdade, a vitamina B12 ela é absorvida no estômago, né, e também no intestino. E quando a gente tem a gastrite atrófica, que chega naquela questão do omeprazol, leva a gastrite atrófica, porque a gente suprime muito a acidez e vai diminuindo as vilosidades do intestino, aquilo vai diminuindo a absorção das vitaminas e principalmente a B12 não é absorvida ali, né? Então, essa questão do pH, de você suprimir, retirar muito o pH do estômago, você causa uma gastrite atrófica e, teoricamente, porque isso ainda não é cientificamente comprovado, que a gente sabe que a gastrite atrófica, que pode ser autoimune, pode ser outra situação, e não só pelo uso dos prazóis, né? A gastrite atrófica autoimune, ela tem relação com a diminuição da vitamina B12, porque ela é absorvida ali naquela mucosa. Enquanto a gente não tem as vilosidades, a gente não tem aquela mucosa com aquela acidez funcionante, a gente vai ter a deficiência dessas vitaminas. Mas assim, o pH, suprimir muito tempo o pH, pode levar a gastrite atrófica. E aí, lógico que existem as teorias que levam à deficiência de vitamina B12, leva. Mas geralmente é por uma gastrite atrófica, mais pela gastrite atrófica do que ficar mudando. Faz sentido a mudança do pH, mas ainda a gente não tem cientificamente evidência que eu possa te comprovar isso, te falar que realmente é o pH que vai modificar a absorção da vitamina B12. Existe também aquela doença de Zolliger-Ellison, né? Fala um pouquinho sobre ela pra gente. Nossa. Essa situação é mais crônica mesmo, que afeta o intestino, crianças. É, acho que, assim, geralmente precisa ter o cirurgião e eu não consigo. Uma doença mais É, complicada um pouco, é, né? Dá pra falar, né? É porque a gente sabe que tem uma correlação muito grande com questões endocrinológicas, né? Também com. Eu já peguei casos de Zolliger-Ellison que a pessoa tinha também doença autoimune da tireoide, sim. ou hipertiroidismo ou hipotiroidismo. É, mesmo porque o intestino, né, tá tudo ligado. Se a Uhum. gente. Até o TSH, ele é produzido também pelo nosso sistema entérico, né? Uhum. Então, tem a ver também com a. Não só pela glândula tireoide,
Mas tudo interligado, né? Intestino, tireoide, sistema nervoso central, é tudo conectado. Hoje em dia, como você disse no começo desse podcast, é tudo interligado. É. Não adianta mais você querer tratar só, observar o rim do paciente, a próstata do paciente e o paciente, né? Ele é um todo. Então, assim, eu costumo agora. Essa é uma visão que eu tenho. Eu costumo olhar o paciente muito mais além do intestino. É porque nós somos um conjunto de situações, né? Eu vejo muito também a pessoa que fala assim, nossa, será que eu tenho alguma alergia que está afetando o meu intestino? Eu sempre falo, presta atenção quando você come um alimento, o que te causa. Porque é muito complicado você fazer muitos exames para diagnosticar o que a pessoa tem. Às vezes a resposta está, se alimentou, comeu isso, aquilo, eu não me senti bem. Toda vez que eu como aquilo, eu não me sinto bem. Um exemplo, uma vez, de uma pessoa que ela tinha cefaleia, que é dor de cabeça, né? Todo dia. Um dia ela resolveu tirar a lactose e percebeu que a dor de cabeça dela tinha passado. É, Ela descobriu que era disso. Então, às vezes, o tratamento não é só com muito exame de sangue, né? Ou exames laboratoriais, ou exames de imagem, e sim também com essa observação do dia a dia. Então, eu acho muito importante para vocês, né, que estão nos assistindo, prestem atenção. Quando vocês têm algum sintoma, fala assim, intestinal, né, ou de várias questões, de alergias, eu vou prestar atenção no meu dia a dia. Olha, isso daqui, toda vez que eu como, me dá isso. presta atenção no intestino. Ou no intestino ou na Presta, pele, né? é, É muito interessante. o intestino que não tá legal, que a microbiota não tá naquela sintonia, né? Ele vai manifestar alergias, lesões na pele, o paciente sempre, né, rinite, aquele paciente mais inflamado mesmo. Uhum, Você pode observar. né? Será que é o alimento que está causando alergia ou ele mesmo não está legal e aí manifesta, né? Porque tem muito a ver com o sistema imunológico, né? Tem. A parte hormonal, o metabolismo, a questão imunológica, é, o humor, comportamento. Então, tudo isso ali você observa como está o intestino, como está a saúde desse intestino. É. Eu já tive paciente também que ele tinha um diagnóstico de psoríase há muito tempo, tipo 20 anos de psoríase, e não melhorava nunca. Quando ele tirou o glúten, a psoríase sumiu, então não era psoríase. Era doença celíaca. É. Exatamente. Então, E a doença realmente. celíaca, nossa, se manifesta muito com lesões de pele, tipo Exatamente. psoriásica mesmo, Então. né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer diagnóstico muito apressado das coisas, né? Observar, conversar, ver o dia a dia do paciente, o que que ele come, né? O que que dá para fazer o diagnóstico de uma maneira que não seja tão rápida para não tratar da forma errada. É isso que o paciente do intestino tem que entender. Eu não vou resolver o problema dele na primeira consulta. Uhum. Ele é um paciente que exige um bom relacionamento médico-paciente. Um paciente que vai me dizer como que anda a vida dele, a relação com os familiares. Toda vez eu quero saber do intestino, o que ele comeu, o que que fez bem, como que ele acordou naquele dia, se ele tem cachorro, se ele tem gato. Isso é tudo o que eu pergunto quando eu tô ali na entrevista com o paciente, né? Com calma, porque senão você não faz o diagnóstico correto, é muito clínico. Tem muita coisa que ele nem o próprio paciente percebe que pode estar relacionado ao intestino. Às vezes eu pergunto, mas e o ombro? Ah, mas o que que o ombro tem a ver? Mas eu sei que tem a ver, né? Então, é tudo ali uma questão de paciência. Eu falo, calma, se você não melhorar, não é assim, né? Você vai voltar e a gente vai tentar alinhando. E também outra coisa muito interessante é o tratamento multidisciplinar nesse paciente que tem problemas intestinais, né? É sempre bom abordar a questão psicossomática. Eu sempre oriento, mesmo que ele esteja bem, uma avaliação com o psicólogo, com a nutricionista, né? Para a gente ter ali melhores resultados sempre. Eu acho que a questão psicológica afeta demais. É de novo o eixo cérebro-intestino, tudo interligado.
Não tem jeito. A minha melhor amiga é a psicóloga e a nutricionista. A gente sabe, na endocrinologia, por exemplo, né? A gente sabe que um paciente diabético tem mais risco de ter Alzheimer, por exemplo. A gente fala, nossa, né? Mas o que que tem a ver? Obesidade, A né? obesidade Essas também. inflamações crônicas, né? Isso. Ou seja, né? O quadro inflamatório nosso pode levar a várias questões, várias doenças ao mesmo tempo, né? Muitas. Sim. Então, a gente vai abrir para as perguntas, né? A pessoa pode perguntar para a doutora Renata, para coisas interessantes, suas dúvidas. É, Antes das perguntas, só queria te falar o que que você deixaria de orientação para as pessoas, bem simples, né? Em relação à questão do intestino irritável, para ele falar assim, eu tenho que procurar um profissional para ver se eu tenho essa doença. É o básico. Muito bom. Eu acho que, assim, viver com dor não é normal. Então, se você tem algum desconforto gastrointestinal, e quem vive com isso não é legal, né? Se você tem algum desconforto, investigue, vá atrás. Se alguém te disse que aquilo não tem jeito, não tem como resolver, procura outra opinião. A gente sempre consegue melhorar bastante. Eu acho que essa parte, por mais que a síndrome do intestino irritável não leve a nada, prejudica muito a qualidade de vida do paciente. Então, se você tem algum desconforto, tem dor, vai atrás, porque tem tratamento e pode te ajudar muito. E o que fica no intestino não tá só no intestino, tá tudo ligado. Muito obrigada. Vamos lá.